Pupilas em Brasas, desde 2011, no caminho do bem. Muito bem, galera, está começando o Pupilas em Brasas e hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês gostam muito, que é quando a gente pega uma música e faz aquela análise gostosa parte por parte. Então, meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está Samuel Santos. Oi, é isso mesmo. Essa música tem um tempinho já, né? Não dá nem pra surfar na onda. E também para nos ajudar nessa jornada, Samuel, temos aqui Ismael Rodrigues. E aí, pessoal, um prazer estar com vocês. Pupilas em Brasa pela primeira vez. Espero que seja um tempo agradável na companhia do Samuel e do Léo. Tudo é, até termino com... Tudo é estranho. Mesmo, é. Olha a coincidência, cara. Por isso que o Nito não veio, que ele se sentia excluído. Teria esse problema, né? E hoje, pessoal, como vocês já devem ter visto antes de clicar, nós vamos falar sobre a música Evangelho de Fariseus. E a gente faz aquela análise da letra, né? E depois você pode procurar a música em qualquer plataforma de áudio ou através mesmo do YouTube. Mas gostaria que vocês ficassem com a gente pra gente fazer essa análise. E também vamos entrar na polêmica aí da música, porque quando ela foi lançada, na verdade, um tempo depois que ela foi lançada, ela foi acabando sendo mencionada por uma política muito famosa, muito grande, e teve o envolvimento todo dessa polêmica. A gente não vai se furtar dessa polêmica, correto, Samuel? Nós vamos entrar? A gente só veio por conta da polêmica. Então vamos pular logo pro parágrafo da polêmica. Bom, eu acho que a gente pode começar com a música aí, né? Um pequeno disclaimerzinho do que era isso aí. E eu só fiquei sabendo isso depois, né? Parece que existe um The Voice de crente. E aí ela foi se apresentar, essa menina. E resolveu cantar essa música, feita pela própria Aimee. O vídeo viralizou na internet. E aí furou a bolha e tudo mais. E aí as pessoas começaram a conhecer tanto a Aimee quanto a música Evangelho de Fariseus. Eu acho que muito da crítica, assim, da viralização, apesar da menina ter uma voz linda e a música ser muito bonita, acho que muito da viralização da música inicialmente, antes da gente entrar até mesmo na polêmica da Ilha de Marajó, é o fato que existe uma crítica muito grande, né? E a gente acaba pegando a crítica e críticas acabam viralizando, né? Eu digo assim, a crítica ao universo ali dos evangélicos e tal aqui no Brasil. Então, eu acho que isso também pega, né? Porque você se identifica, principalmente, eu acho que tem até um ponto interessante que eu queria trazer, que é muito essa discussão dos desigrejados, né? Que são pessoas que acabam, de alguma maneira, por alguma frustração, por não concordar com alguma autoridade dentro ali da igreja, acaba se desviando ali, saindo da igreja e tal, e se vê representado nesse tipo de crítica, né? Se vê representado nesse tipo de música, né? Então eu acho que acaba viralizando esse tipo de música, com esse tipo de crítica, também muito por causa daqueles que estão desigrejados, que não têm esse acolhimento, né, das igrejas, porque eu acho que assim, o desigrejado ele fica num limbo muito interessante, né, o Ismael, que é assim, ele não tem o acolhimento daquele lugar que ele saiu, né? Então, sim, o Léo é desigrejado, então herege e tal. E também não tem o acolhimento para aqueles que não são da igreja, né? Tipo, lá vem esse crente. Então ele fica num limbo ali muito interessante, né? E aí eu acho que eles acabam pegando esse tipo de crítica, né? Qualquer obra que tem esse tipo de crítica e se vê muito bem representado. Tipo, aí ó, era isso que eu queria dizer e não tenho palavras para expressar direito. Tem até a questão de que, não sei se ele não é aceito, se ele não consegue se encaixar. Porque ele vê algumas coisas sendo feitas quando ele é desigrejado que ele não concorda. Sabe aquele negócio que o povo fala assim, que o bêbado fica sóbrio? Entendeu? O bêbado vai assim e de repente o cara fica sóbrio. Eu acho que tem a questão de que o cara, quando ele tá nesse limbo que o Léo falou, ele fica realmente nisso. Ele nem é acolhido por onde ele passou e ele nem consegue se encaixar com o que tá fora daquilo ali. Então ele, na verdade, tá mais perigoso do que até quem tá totalmente de fora de tudo isso, né? Porque ele fica meio nessa... Cara, essa temática do desigrejado é interessante. É um fenômeno, né, que a gente tá vivendo. E até recentemente eu assisti um vídeo do Vitor Fontana. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar quando saiu o censo desse ano, o censo religioso. E a classe que mais cresceu não foram os evangélicos mesmo. O que mais cresceu foram os desigrejados. Existem dois tipos de desigrejados, né? Um que eu acho que é o que vocês estão tocando no ponto aí, é aquele que se decepciona com a instituição. Ele passou por algum tipo de abuso espiritual, abuso financeiro, abuso físico. Então é um cara que ele se decepciona com a igreja, só que ele quer ter um relacionamento com Deus. Então assim, ele não se decepcionou com Deus, ele se decepcionou com as pessoas da igreja, com a liderança da igreja, e acabou saindo. Mas tem um livro muito bom, Uma Igreja Chamada Tove, o nome do cara, acho que é Scott McKnight, o nome do cara. É um livro muito bom que fala sobre isso, os abusos que acontecem da igreja e dessa galera que sai. E tem o segundo desigrejado, que é aquele que realmente tanto faz como tanto fez. É o famoso dos católicos, o católico não praticante. É um cara que nasceu numa família cristã, numa família evangélica, só que ele atingiu uma idade e assim, ele não se identifica
identifica mais com aquela fé que a família dele professa. Só que, tipo assim, eu cresci aqui nessa cultura, nesse ambiente, então eu me julgo ainda cristão, evangélico, só que eu não vou pra igreja. Então logo eu sou um desigrejado. Então existem esses dois tipos de desigrejados, né? Que é aquele que sofreu algum tipo de decepção, mas que quer ter um relacionamento com Deus, e esse que cresceu num ambiente cristão, numa família evangélica, mas não se identifica mais com a igreja, mas mesmo assim ele diz, eu sou crente, eu sou da igreja tal, apesar que não vai pra igreja, né? Vamos começar ali com a letra, depois desse disclaimer, né? Vamos começar ali já no primeiro parágrafo, que começa assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Já dá vontade de chorar, tá ligado? Fico lembrando dela cantando, e a voz dela é realmente, como diria a minha amiga Sandy, de Sandy Júnior, é um grito mudo, tá ligado? É um negócio entalado, assim, ela vai cantando como se ela tivesse vivido tantas vezes aquela realidade, que ela não consegue mais nem fazer mais nada, assim. É como se faltasse força, sabe? É como se ela já tivesse estado dentro de todos esses tipos de organização e tentado fazer a diferença e não consegue mais. Ela, cara, a única coisa que me resta é tentar falar pra vocês que nós estamos destruindo tudo isso. E se você pegar os modelos de evento que nós fazemos, cara, isso não são eventos missionários, não. São coisas onde a gente simplesmente tá lá e você pode não ir, mas você sabe exatamente o que vai acontecer. Vai ter um louvor, não sei o que, aí o cara vai aqui, aí o cara vai pregar, e vai ter um apelo e tudo, mas acabou. O que é isso se não, cara, ficar estocando o maná pra nós mesmos, sabe? Ficar deixando aquela mensagem ali dentro. Aí você pega, vou tentar levar alguém pra tentar ouvir a mensagem. Aí tudo é falado para que seja pra gente, nada é explanado pra fora, sabe? Então eu acho que ela já começa dizendo assim pra onde é que ela vai, sabe? Essa primeira estrofe aí, como o Samuel bem falou, ela já começa já com os dois pés na porta, né? Já diz a que veio. Eu creio que a Aimee, nessa música que ela lançou, foi uma voz profética. E às vezes os profetas, às vezes não, na grande maioria das vezes os profetas não eram escutados pela elite da sua época, né? Então alguns se sentiram incomodados, né, por conta dessa música dela, tentaram politizar esse viés. E como o Samuel falou aí, a gente tá muito dentro de uma cultura que é a cultura do espetáculo e a cultura do consumo. Isso é uma característica da sociedade pós-moderna. O pós-moderno, ele tem que sentir para crer. E as igrejas, né, todas as instituições religiosas, elas são reflexos, né, são recortes da sociedade de forma geral. Não tem como a gente fugir disso. Então a gente tá falando para uma cultura pós-moderna. Então estamos falando por pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então acabamos muitas vezes promovendo uma adoração que, ao invés do adorador ir para dar algo, ele vai para consumir. E aí, essa cultura consumista vai ter vários aspectos. O cara vai reclamar do pregador, se o pregador não for bom, o cara vai reclamar da música, se a música não for boa, vai reclamar da estética da igreja. Aí vai ter essa enormidade de igrejas aí para atender uma clientela. Então, se o cara quiser uma igreja mais worshipera, né? Então o cara vai encontrar uma igreja mais worshipera. Se o cara quiser uma igreja mais tradicional, o cara vai encontrar uma igreja mais tradicional. Se o cara quiser uma igreja que fala mais de milagre, o cara vai encontrar essa igreja. E aí se torna uma disputa entre igrejas. Eu tenho que fazer isso aqui para trazer clientes, não adoradores. E vai ficar, como o Samuel bem falou aí, vai ficar só estocando maná. Ao invés da igreja ter uma visão missionária, cara, a gente tá pregando só para nós mesmos aqui. E essa não é a função da igreja, de ficar semana após semana organizando cultos, semana após semana organizando eventos, semana após semana promovendo algo para segurar o pessoal, porque se a gente não promover, eles vão sair. A função da igreja é ir para fora, levar o evangelho, a pregar o evangelho para os demais. Tem uma frase, eu acho que não é dele, mas dizem que é dele, que é do Billy Graham, né? Que todo cristão que escuta um sermão mais de 2 vezes, ele é um impostor. Não é a função do cristão ficar indo para a igreja todo final de semana para ouvir o mesmo sermão. Eu não sei se é dele, mas dizem por aí que é dele essa frase. A gente fica nessa questão dessa cultura de consumo, na cultura de só querer receber, aí não se envolve com as questões sociais, não se envolve com o evangelismo público, não se envolve com a missão, não se envolve com o plantio de igrejas de forma saudável, e aí acaba essa guerra de igrejas aí, cada um trazendo uma forma, cria-se uma cultura de espetáculo, uma liturgia para entreter a igreja. Então acho que a Aimee já começa aí dando um baita de um soco e sendo uma voz profética, né? Essa música é de que ano, Samuel? Deve ter uns 2 anos, por aí. Já tem tudo isso? Tem, acho que tem por aí. Tem uma música, eu não sei se vocês conhecem ela, eu sou do rap. Essa música é antigona, não sei se vocês conhecem, se o Samuel conhece, que é A Graça da Garça. O Léo vai rir agora, claro, que eu sou gago, mas tudo bem. Eu já declamei ela em um sermão assim.
A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Isso. A graça da garça, ela tem muita semelhança, obviamente, né, com a música do Evangelho de Fariseus. Você já ouviu, Léo? Não, mas a metáfora é muito boa. É de um rap chamado Estratagema de Deus. É muito bom, cara. Eu não tava lembrando o nome do cara, mas esse aí mesmo. Ele também faz essa crítica, né? Essa crítica ao sistema religioso em si, que se corrompeu, né? Tem hora que ele fala assim, cadê a mensagem da cruz? Pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus, mas quando forem aplaudidos achando que se deram bem, não esqueça que Deus não divide sua glória com ninguém. E eu acho que tem tudo a ver com a música da Aimee, né? É de 24, é do começo do ano passado a música. Recente até. Tem uma outra parada, né? Porque vocês falaram que tem várias camadas e realmente tem, né? Quando se fala do estocamos maná, ela remete o maná. E lembrando que o maná, ele era uma bênção, né? Para o povo que estava andando ali no Egito, mas também, logo depois, ele é criticado pelo próprio povo, né? Tipo, pô, maná de novo, cara. O Ismael falou uma parada aí que é bem verdade. Também tem um lance de estar muito crítico com as bênçãos que chegam, com o tipo de programação que chega e tal. Então a gente acaba estando muito voltado pro nosso umbigo mesmo. Então mais uma vez a gente reclamando do maná, da bênção e tal. Mas eu acho que a questão dela aí também, estocamos o maná, é uma alusão, né? Em relação quando o Moisés fala, olha, pegue apenas o suficiente para aquele dia. E a galera não confiou. É o famoso vai que não cai certo, amanhã. Né? Vai que amanhã não cai, né? A galera não confiou na bênção e aí estoca pro outro dia. Eles não confiaram que iria cair. E aí eu acho, e aqui eu tô analisando a obra da autora sem nem saber se ela pensou isso, mas aqui é a minha visão. Eu acho que nisso ela também está dizendo em relação à igreja, de tipo assim, vocês ficam confiando nas estratégias de vocês. Vocês não confiam que o Senhor dessa igreja vai dar o sustento, vai manter a igreja mediante o que vem acontecer. Pode até fazer uma conexão com a questão da política, né? Porque querendo ou não, muitas igrejas abraçaram essa bandeira política, talvez para confiar, pra gente ser relevante, o candidato X tem que vir aqui na nossa igreja e se apresentar como um dos nossos. Então, não confiaram no Senhor da igreja, né? Eu lembro de uma vez que um irmão da nossa igreja se candidatou para deputado estadual, né? E a igreja não pode, uma pessoa estar lá dizendo vote em mim. A direção arrumava de um jeito muito sutil, só que não, uma forma de deixar o cara sempre em todas as programações ali na frente para estar sendo lembrado, sabe? Teve uma hora lá que uma pessoa que tava lá na frente dizendo assim, não, é porque o nosso irmão aqui, né, que a gente não pode falar que ele que é candidato, mas eu vou falar rapidinho, sabe? Tipo, a gente esqueceu, né, quem é que guia a igreja, né? Acabou que o cristianismo foi cooptado por uma bandeira política e isso serve para as duas alas, né, que agora a polarização, né, que eu acho que também tem muito a ver com o que nós vamos debater aqui, tanto para a esquerda para a direita. Se apoderaram do evangelho, que não é nenhum dos dois, o evangelho é Cristo Jesus. A gente até comenta sobre essa instrumentalização no último podcast que a gente gravou, que foi sobre aquele documentário da Petra Costa, né, que é o Apocalipse nos Trópicos. Porque é muito interessante que o Ivandro, ele traz uma situação que vai ao encontro do que você está falando, que é justamente essa questão de... Existe uma estratégia dentro do mundo evangélico, que são os 7 montes, né, que são os 7 pilares que faz a teologia do domínio. A teologia do domínio e tal. Então, vai muito ao encontro que você acabou de falar, né, esse negócio de você chegar e ir atrás. Você está mais pensando em dominar, ou melhor, assim, deixa eu arranjar um termo melhor, você está mais se importando em ganhar fronteiras do que ganhar corações, né? Isso, exatamente. A teologia do domínio, ela tem essa questão mesmo, de, assim, tipo assim, para os cristãos estarem em todas as esferas, né? Que é no caso, as 7 esferas, né? Não vou lembrar de cabeça todas elas, mas é a mídia, a política, a cultura. Eu acho importantíssimo que cristãos produzam boas culturas. O próprio podcast aqui, a gente está produzindo uma boa cultura. Só que o problema é que a gente muitas vezes acha que a boa cultura só se é de um determinado viés ideológico, um determinado viés político. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim ter cristãos na política, precisamos sim ter cristãos no mainstream, enfim, das vertentes aí, mas o cristão tem que entender que ele está ali representando um reino superior, que não é dominado na base da canetada do braço. Como você bem falou, Léo, ele é dominado através do amor. Então, lá em João 14, Jesus, quando está falando com os discípulos, fala que a marca do verdadeiro discípulo é o amor. Não é ideologia X ou Y, não é partido A ou B. É o amor. O cristão, ele representa um reino superior e a gente tem que se portar como representante desse reino. A letra, a primeira estrofe, eu acho que se a gente for parar para pegar nessa questão da representatividade política dos evangélicos, eu concordo contigo que há de ter representação, porque assim, no mundo ideal, numa democracia ideal, todas as crenças teriam algum tipo de representação na hora que a gente fosse decidir alguma coisa importante para a sociedade que vivemos, certo? Mas aí a impressão que dá, talvez a crítica que eu faça, usando a música, nem sei se foi a ideia dela, né? Mas usando a música é que, tipo, a representatividade que muitas
vezes chega lá para representar o evangélico, para representar eu e você, é pensando numa campanha, assim, em construir uma campanha para aqueles que pensam muito parecidos com aquele que está representando, entende? Não é um pensamento coletivo, né? Exato, enquanto o evangelho, na sua teoria, é pro bandido e pro honesto, é pra prostituta e pro fiel, existe um movimento de exclusão nessa representatividade, né? Então, assim, o discurso que chega lá, né, esses eventos que as pessoas fazem para exaltar a superfé ou que estamos no caminho correto e você não, é uma crítica que eu acho que eu vejo e enxergo na música, que aí volta o lance também dos desigrejados, que eu acho que eles acabam também trazendo esse olhar crítico para esse tipo de representatividade que não representa você e que não representa o evangelho, né? Perfeito. E isso às vezes acaba até interferindo quando você diz que é cristão. Às vezes a gente diz que é cristão numa coisa, então tu quer que fulano vá pro inferno, né? Não. Mas é como se os cristãos que estão representando, né? Eles deixam uma fama que às vezes atrapalha das pessoas acharem que a gente pensa dessa forma. E tem uma outra questão também. No imaginário popular brasileiro, quem são os cristãos, né? Edir Macedo, Silas Malafaia. Então, assim, no imaginário popular brasileiro, esses caras é que são os representantes máximos do cristianismo. E aí, tocando nisso que você falou do documentário lá, Léo, do Coisa dos Trópicos, eu acho que a Petra, ela foi muito desonesta em alguns pontos, porque ela só pegou um viés dos cristãos. Teve uma galera que não abraçou essa pauta, nem de X nem de Y. Mas como ela tem um viés político dela, ela quis caminhar ali o documentário para essa vertente. Aí vem a pergunta, né, sobre essa questão da Petra, né? A gente consegue hoje fazer alguma coisa sem estar enviesado? Eu acho que aí é o grande problema do nosso tempo. Mesmo que você tente ter um discurso equilibrado, mesmo que você tente mostrar que dá para conversar com quem pensa diferente de forma educada, aí vão taxar em você carimbo de isentão. Ah, você é isentão. É obrigado A você ser lulista ou bolsonarista, né? Exatamente. Ou você é um ou você é outro. Eu vou rapidamente contar um testemunho meu pra vocês. Vai ser bem rápido mesmo, pra não fugir muito da temática, mas vai ficar na temática. Eu tava pregando numa igreja, no meu primeiro distrito, e aí tinha um irmão lá que ele queria que eu defendesse político X. Só que eu nunca fui de posicionar, até porque a igreja orienta muitos pastores a não fazer isso. Na véspera das eleições presidenciais, eu fiz um sermão sobre por que se enfurecem as nações. E aí eu termino o sermão, eu pego uma imagem de uma urna e eu digo, olha, eu vou dizer pra vocês quem vai ganhar as eleições. Aí eu pego Daniel, o livro de Daniel, tem lá dizendo que uma pedra sem auxílio de mão humana vem, destrói a estátua e estabelece um novo reino. Eu falei, tá aqui, quem vai vencer as eleições é Deus. Na sua soberania ele já definiu tudo. E olha só, é sem auxílio de mão humana. Então não é o nosso dedinho que a gente vai colocar lá na urna que vai definir quem é o candidato de Deus, quem não é o candidato de Deus, não. Ele é o soberano, ele sabe quem vai ser. Esse cara me manda um áudio. Ah, eu sabia que você era comunista, você nunca me enganou. Deu uma vontade de responder esse cara. Eu respirei fundo. Aí disse, não vale a pena não. Aí eu fui lá, bloqueei. Aí como você falou, Samuel, porque assim, mesmo que você mostre um pensamento bíblico, vão querer que você se posicione. Dando continuidade à letra, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Estive ajudando uma irmãzinha, assistente social, né, da igreja. E aí, a gente, quando tava montando as cestas básicas, a gente via que a cesta básica era muito fraca, muito simples. E eu falei, irmã, se a gente desse um upgrade nessa cesta, assim, colocasse mais coisa, tipo assim, arroz vai 2 quilos, que pai é esse com 3 meninos que come só isso? Aí aumentando e fizemos uma cesta robusta mesmo. E aí fizemos e eu disse, irmã, nós ainda vamos apelar aqui pra gente dobrar essa cesta. Vamos tentar dar 10 cestas básicas por mês. E ela, irmã, será que a gente consegue? Disse, consegue, tal. Aí quando foi no culto seguinte, tal, peguei o microfone, falei que a gente precisava e tal. A gente dividiu assim, um exemplo, Ismael ia dizer o que é que ele podia dar. Porque se eu tenho que dar 10 cestas, então eu sei que eu tenho que ter 30 quilos de macarrão, por exemplo. A gente foi dividimos todos, ficou tudo certo. Durante a semana, uma outra irmã que já foi desse cargo, ela me ligou criticando a ação e ouvindo tudo mais, e ela falou assim, não, irmão, porque assim, primeiro, Samuel, que a cesta ficou cara, porque algumas pessoas que me ajudavam, elas não vão conseguir ajudar mais. Eu estava fazendo as contas, a cesta ficou R$83 e eu, ouvi e tal. E aí ela disse assim, e outra coisa, essas cestas, elas têm que ter intuito missionário. Aí eu, que bom.
concordo. Ela disse assim, tipo assim, a gente não pode dar essa cesta se a pessoa não vai aceitar um estudo bíblico. Eu disse, irmã, misericórdia, por isso que a irmã falou. A pessoa, ela tá ali dentro, ela tá tão humilhada vindo pedir essa cesta pra gente, e a gente quer induzir que ela só vai pegar essa cesta se ela fizer um estudo bíblico, irmã, sabe? Então, assim, nessa parte de oramos por nós e pelos nossos, quando eu ouvi essa a primeira vez, na mesma hora eu lembrei dessa situação dessa irmãzinha, porque parece que hoje em dia as nossas ações, elas têm que gerar um efeito imediato nas pessoas, e elas têm que ser do jeito que eu penso. Eu não sou a pessoa do estudo bíblico, né? Mas é como aquela pessoa que dá um estudo bíblico e no final faz o apelo, o cara não aceita e diz, isso aí tá perdido. Se frustra. Quando eu tava ouvindo essa partezinha, cada vez mais eu fui entendendo que as pessoas, às vezes, a intenção delas, cara, sabe aquela cena da viúva pobre? Que os caras estavam dando grandes notas e Jesus nem aí pra isso? Por muitas vezes a gente tá cercado dessas pessoas dentro da própria denominação, né, cara? E o mais triste é que essa irmã não sabia. Eu disse assim, irmã, e outra, o intuito da gente aumentar o volume dessas cestas é porque eu não sei se a irmã sabia, mas dessas 10, 4 dessas cestas são pra pessoas da nossa igreja. Tem pessoas na nossa igreja precisando desse tema. Irmã, tem pessoa que chega lá no culto de manhã e não tomou café da manhã. Quando ela fala que oramos por nós e pelos nossos, eu consigo muito ver isso. De até em pequenas coisas de uma cesta básica, cara. Você querer direcionar. Não, eu vou escolher quem eu vou dar. Cara, a pessoa já deixou todo o orgulho dela e veio até aqui dizer assim, me ajudem que eu estou com fome, sabe? A igreja não tem pão. Eu não quero jogar o coração da irmã, mas eu fiquei refletindo na situação, né? De que por que essa pessoa gostaria que a cesta fosse menor, né? E aí a gente pode ir para essa questão da música, né? Que talvez se eu fizesse, em vez de 10 cestas, eu fizesse 15, 20, o meu reino aumentaria. Então, assim, ela está pensando não em sanar a necessidade do próximo, mas sim, como diz a música, né, de buscar que o reino dela, que virou um negócio inconsciente, intrinsecamente e tal, ele aumente. Porque se ele é um negócio e o princípio de todo negócio é aumentar, é crescer, ela vem com essa ideia mundana de que a religião dela tem que passar por esse mesmo processo. E que, como eu já até mencionei aqui, o Ismael conta uma história que estava participando de um evento parecido com o que o Samuel, só que era a entrega de marmita. E aí um irmão levantou, poxa, a gente precisa colocar o endereço da igreja de algum jeito. E se, olha a ideia genial do cara, e se a gente no final colocasse assim, no final da marmita, assim, um endereço e tal, aí quando a pessoa fosse comendo, ela descobrisse, Rua Guanabara. Tá brincando, é sério mesmo? Uns ficaram olhando, tipo, o que tá acontecendo aqui, cara? Então... Assistiu Better Call Saul, ele foi? É um The Office da igreja, sacou? Tipo, rolando ali, você falou, que isso, cara? Então eu vejo que essa ideia mundana sendo replicada, né, dentro da igreja. Esse negócio do mundo entrando na igreja não tem a ver com roupa ou música e tal. Ela tem a ver com esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, de ampliação de reino a qualquer custo, né? E assim, o problema dela, porque ela me contou, ela disse assim, eu tenho 2 pessoas que doam 2 cestas, Samuel. E as cestas que elas compram é R$55. Como é que eu vou dizer pra ela que a cesta agora é 80 e pouco? Como é que eu vou fazer isso? Eu disse, irmã, tu vai fazer o seguinte, eu vou te colocar na cara do gol. Ela não dá a cesta de R$55? Aí ela, sim, eu disse, tu vai falar pra ela que em vez dela trazer a cesta, ela vai fazer um Pix de R$55. E dentro desse Pix a gente vai comprar as coisas pra essa nova cesta. Ela, pode funcionar nessa noite. Pode funcionar, mas vai dar certo. Vai dar muito certo. E a gente manda os relatórios pra ela mensalmente. Não se preocupe, a gente continua mandando. Ela é meu. Vou fazer isso. Eu disse, faça, mano. Faça. E aí, voltando a essa questão da letra aí, obviamente eu creio que quando a Amy ela fala sobre isso, ela não tá pensando nos períodos bíblicos, né? Porque Paulo, se eu não me engano, na carta aos Efésios, ele diz que o primeiro cuidado tem que ser com de casa, né? Com os irmãos de casa. E aí, assim, óbvio que a gente tem que orar pra nós mesmos. Só o teor da música, a gente percebe essa questão aí que ela levanta, é que a gente tá preocupado só em manter o nosso reino, né? Manter o nosso mundinho ali. E vocês falando aí, eu me lembrei de um texto em Atos 2, do versículo 42 ao 47, que ali é o início da igreja cristã, né? Pedro faz aquele sermão dele lá, que se converte 3.000 pessoas, e aí Lucas, ele mostra como é que a igreja convivia. E aí ele fala sobre isso, né? Que havia um cuidado mútuo. E ali, quando fala em relação a vender os bens, a galera não chegava, vou vender aqui tudo e vou me afiliar, não. Se surgia a necessidade, eles vendiam
faziam para ajudar ali aquela pessoa que estava necessitada. Então havia esse desprendimento. Então eles cuidavam entre eles, né, a própria comunidade, e também isso acabou gerando um bom testemunho para os de fora. O texto vai dizer que eles ganhavam a confiança e a amabilidade da população. Então, olha só como é interessante. Era uma igreja que cuidava de si mesmo, e isso causou um impacto tão positivo na comunidade que a galera queria conhecer esse evangelho. Que evangelho é esse que vocês estão apresentando? Quem é esse Cristo aí que vocês estão apresentando? Eu acho que tem muito a ver também com essa questão aí. Havia o cuidado, a igreja se cuidava, a igreja orava entre eles, estava constantemente na casa de um outro, e também cuidava da comunidade. Então a comunidade olhava para eles e, cara, esse pessoal é diferente. Isso é que torna o evangelho, que aqui o evangelho não é o evangelho de fariseus, que é o termo da música, mas o evangelho de Cristo Jesus, que é o aspecto primordial. É a gente se envolver no cuidado com o outro, o cuidado do Samuel, o cuidado do Léo, se ela precisar de mim, e também cuidar da comunidade sem nada em troca. E aí, já que vocês dois deram testemunhos aqui, eu vou contar uma história também minha. Recentemente a gente fez um trabalho com moradores de rua aqui também, Léo, no distrito. Na Semana Santa, a gente todas as manhãs ia aqui pra uma praça que tem muito morador de rua, e aí a gente fazia uma ação ali com eles. E aí 2 deles se chegaram mais a gente e passaram a frequentar a igreja. E aí um deles me procurou, né? Pastor, tô querendo sair da rua, tal. Eu queria saber se a igreja teria como a igreja me ajudar para pagar pelo menos uma parte do aluguel. Eu sou meio cabreiro em relação a essas coisas, mas assim, eu dou um voto de confiança em vocês até o momento que você me mostre que você não merece minha confiança, mas eu sempre vou ali prezar para dar um voto de confiança. E aí eu peguei ele, né, esse cara, ele foi no culto de sábado que eu preguei e tal, eu peguei ele, fui lá na tesoureira da igreja e, mano, a gente quer ajudar esse cara, vamos ajudar ele com uma quantia X, foi R$100, eu acho, na época. Só que eu falei para ele, eu disse, olha, a igreja está dando um voto de confiança em você, e a gente espera que você não quebre esse voto de confiança. E lembre-se que esse recurso é um recurso da parte de Deus. Então você não vai estar me roubando, não vai estar roubando a igreja, você vai estar roubando a Deus. Infelizmente o indivíduo, ele não apareceu mais, ele pegou o recurso e sumiu. E vinha falar comigo, pastor, tá vendo que não é legal trabalhar com esse pessoal, porque esse pessoal aí não são de confiança. Eu falei, cara, quantas vezes eu não roubei a Deus também? Quantas vezes eu não enganei a Deus? E quantas vezes Deus me deu uma nova oportunidade de recomeçar? Então às vezes a gente também acaba esquecendo que nós somos tão necessitados da graça e da misericórdia como esses indivíduos. Eu vi um vídeo recentemente de um cara falando sobre isso, de um morador de rua que era viciado em crack. O cara falou, pastor, eu vou enganar vocês e você vai querer continuar me ajudando? Pastor, vou. É entender que não parte de nós, não é a gente que vai converter aquele cara, é o Espírito Santo. E aí Paulo fala, né, que o amor constrange. Então acho que quando o cara é tão amado, ele vai, cara, eu preciso conhecer esse Deus, desse cara, desse pessoal aí. Eu tô dizendo pra eles que eu vou passar a perna neles, que eu vou enganar eles, mas mesmo assim eles insistem em cuidar de mim, mesmo assim eles insistem em me amar. Então acaba constrangendo o cara, e o cara vai querer viver isso, ou então ele vai querer fugir, que foi o caso de Judas, né? Judas acabou fugindo porque não aguentou o amor, recebeu tanto amor e fugiu e se abraçou com o diabo, né? Só complementando, eu acho que quando ela fala de o reino virou negócio, né? É muito a questão de nós estarmos simplesmente atrás do próximo objetivo, né? A igreja ficou tão capitalista que a gente quer saber que a arrecadação desse mês ou desse semestre tem que superar a outra, e isso importa mais do que o próprio cuidado. Eu acho que aquela música do Felipe Castelo fala muito disso, né? A gente tá tão acostumado com uma coisa que quando a gente entende que o cristianismo não tem que ser assim, a gente não sabe como agir, a gente acaba repetindo coisas da nossa vida corriqueira pra dentro do reino, né? E quando uma amiga minha tinha um primo, sobrinho na verdade, ele foi pra uma igreja e o cara disse assim, próximo culto, todo mundo vai ter que trazer uma coisa que você é apegado para que a gente pratique o desapego. Voltaram no outro culto e tal, todo mundo levou uma coisa e ele não levou nada. E aí a pessoa chegou para ele assim, não, e você não vai desapegar de nada? Você precisa desapegar? Não sei o que. Ele falou, não, eu não tenho nada para desapegar não. E ele realmente não tinha. Ele era uma pessoa humilde. E ele olhou para ele e disse assim, e esse All-Star aí? E ele disse assim, cara, eu não vou tirar meu All-Star não, sabe? E o cara disse assim, pois toma a tapa do Espírito Santo assim, deu um tapinha na cabeça do menino, toma a tapa do Espírito Santo. Bicho, um negócio tão sagrado como Deus, como Cristo, como o Evangelho, a gente trata ele como negócio abertamente, assim. A gente não tem mais um jeito de tentar mascarar pra parecer. Não. Você vai ter que ser mais fiel agora, porque a gente precisa que você desafie Deus, porque você sabe, a palavra diz que quando você desafiar Deus... A gente vive num mundo tão capitalista que a gente acha que o cristianismo é assim também. Eu achei interessante o teu testemunho, Ismael, porque existe uma tendência nossa, né, de não querer ser o tolo, não querer ser enganado, uma vaidade, né, de não querer ser
seu tolo ser enganado, e aí a gente traz isso para aquilo que é puro, como Samuel falou, que é o evangelho, que é o cristianismo. Pô, eu deixo de ser aquilo que Cristo manda de ser porque eu não quero ser enganado. Você vê como que conflita aquilo que Deus mandou, né, através de Jesus, e aquilo que é o pensamento mundano, né, de não sou trouxa aqui não, irmão. Isso tem muito a ver com a parábola lá do credor infiel, né? Do credor do 70 vezes 7. Você pegar aquela parábola ali que o cara perde, né? O rei perde. Não, tá, beleza, eu vou perder isso aqui. Aí o cara, ele perde, se fosse números atuais, seria mais de R$1 bilhão, o cara perde. E aí quando o cara acaba de sair da sala do rei, ele se encontra com outro cara que devia bem menos a ele, e ele não quer perder aquilo. Eu tenho um sermão sobre isso, aí eu falo que no câmbio do céu, o cristão ele perde. No câmbio do céu, o cristão ele tem que dar a outra face. No câmbio do céu, o cara tem que andar uma segunda milha, mesmo que tenha sido mandado a dar só uma. Então a gente perder. Ser cristão é perder mesmo, é saber que a gente pode estar com a causa correta, mas eu vou ter que ir lá e pedir desculpa, pedir perdão. Esse é o câmbio do céu. Não é, eu vou pagar a mesma moeda. Cara, se você trabalhar dessa forma, você não entendeu o que é o cristianismo, você não entendeu o que é o reino dos céus. Você ainda está com a mentalidade ainda pagã de que se você foi ofendido, você tem que ofender. Entender isso, né? Entender que a gente vai ser enganado, entender que a gente vai ser feito de bobo às vezes, mas para que Deus seja exaltado, a gente vai ter que se perder mesmo. O C.S. Lewis falava que se você está atrás de uma religião que te deixa confortável, definitivamente eu não te indico o cristianismo. Pronto. E aí eu ia até falar, voltando à questão do cristianismo de consumo, né? E aí eu vou tocar aqui num vespeiro, nessa questão da... Eu não sei se vocês conhecem aquele perfil que tem no Instagram, o Outfit do Reino. Já ouviram falar desse perfil? É um cara que ele pega o look dos cantores, dos pastores e vai colocando preço, né? Esse relógio aqui é tanto, muito esse bom, tênis aqui é tanto. Assim. Pois é, esse tênis aqui é tanto, essa calça é tanto, essa bolsa é tanto. Eu acho que quando a Aimee fala isso, né, na música dela, ela tá criticando essa galera, velho. Obviamente não vou dizer o nome do cara, mas a gente já tentou trazer alguns cantores aqui pro Ceará. O cara cobra 10 mil conto com a igreja que não tem coisa. A igreja tá caindo aos pedaços. Isso no nosso universo, mas eu já ouvi falar de cantores mais renomados que é 50, 100 mil reais pra cantar em igrejas. O evangelho virou negócio. Essa cultura do gospel, tava até conversando com minha esposa hoje. Assim, eu abomino essa questão da cultura do gospel, de dizer que cantor gospel é celebridade, não sei aí com Mato Grosso, mas aqui no Ceará, o louvor solo é o louvor especial. Já coloca o cara como se fosse uma função diferente dos outros. Cara, todo louvor da igreja é especial, o canto congregacional é especial. E aí se cria essa cultura de celebridade, essa cultura de vender CD. Enfim, eu sou extremamente contra essa cultura do gospel. E aí tudo que leva o selo gospel é camisa gospel, é filme gospel, mas na verdade a ideia de quê? De alcançar o nicho dos evangélicos, porque evangélico come, evangélico se veste, evangélico escuta música, e aí tem que escutar a música da bolha dele. Ele não pode sair da bolha porque é da bolha do demônio. A música secular não é de Deus, não vem da parte de Deus. Cara, eu vejo muitas vezes assim, quantas vezes Deus falou comigo, como eu falei que eu gosto de rap, quantas vezes Deus falou comigo através do rap do Racionais, ouvindo outros caras, ouvindo o Emicida. Então muitas vezes Deus me deu mensagens ali de, caramba, realmente tem isso também, né? O próprio Legião Urbana tem uma música do Legião Urbana que pra mim é uma oração, ali tem tudo a ver com Eclesiastes, Tempo Perdido, né? Eclesiastes 3, pra mim aquilo ali como se o Renato Russo tivesse poetizado Eclesiastes 3, a gente não tem mais o mesmo tempo e tal. Então assim, às vezes a gente demoniza as coisas do mundo, porque tudo é do mundo, né? Mas demoniza as coisas do mundo por quê? Porque pra ganhar dinheiro no nosso universo. Então os livros vão ter que ser do nosso universo, os filmes vão ter que ser do nosso universo, as músicas têm que ser do nosso universo, pra o quê? E aí acabamos criando uma cultura de pessoas alienadas que não conseguem refletir. E aí quando são confrontadas pelo mundo, não sabe das respostas que o mundo está perguntando. Aí pior ainda mais quando esse universo vira multiverso, aí cada multiverso gospel, aí fica uma loucura, né? Exatamente. Vários níveis de gospel, né? Exatamente. No multiverso da loucura gospel, né? Eu ouvi dizer que a Gretchen tinha se convertido ao cristianismo e estava fazendo filmes mais 18 pro universo gospel. Então você vê o fundo do poço que nós estamos. Então quando a Aimee faz uma música dessa, é tipo assim, vocês estão totalmente deturpando o verdadeiro evangelho.
Deixa eu continuar aqui com a próxima estrofe que diz assim: há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. E ela continua dizendo assim: enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Câmara de Vereadores aqui de Juazeiro do Norte, ela perdeu uma semana com 2 assuntos onde o cara estava pedindo para que fosse feita menção honrosa para o Bolsonaro. Eu vi esse vídeo aí da vereadora. Da vereadora. E aí o outro cara tava falando que tinha que fazer uma outra coisa de uma homenagem a não sei o quê. E a Câmara de Vereadores, ela perdeu uma semana de pauta discutindo somente isso. Até que uma vereadora falou assim: gente, eu tô cagando pra Lula e pra Bolsonaro, a gente tem que se preocupar com as coisas de Juazeiro. Sinceramente, não é diferente dentro da igreja. A gente não se preocupa mais com o que realmente é o cerne do evangelho. Cada um tá carregando um tipo de pauta, cada um tá defendendo uma coisa que acha que é certo, um tá dizendo que a irmã tem que sentar dessa forma, a roupa tem que ser isso. Sim, ainda tem essas discussões dentro da igreja, com cabelo, com maquiagem, essas coisas ainda existem. Enquanto isso, cara, eu acho que ela usa aí o exemplo de Marajó, mas ele é muito por conta que é uma realidade dela, da cidade dela, né, da região dela, mas eu acho que é somente uma analogia que ela podia dizer assim: cara, enquanto isso, as pessoas estão passando fome na rua, esperando os ceifeiros. Então, assim, a forma, cara, como nós esquecemos o qual é o cerne do evangelho, sabe? Nós esquecemos o que realmente importa e a gente realmente esquece para o que nós fomos chamados. A gente foi chamado para pegar esse evangelho e levar para outros. A gente tá realmente perdendo tempo discutindo se isso é aquilo. Enquanto isso, o João desaparece, a pessoa passa fome, a viúva não é cuidada, os órfãos não são assistidos. É isso. Ela faz uma analogia interessante, né? O evangelho de fariseus, né? A gente sabe que os fariseus foi o grupo religioso que mais bateu de frente com Jesus, né? Existia vários grupos religiosos lá na época, mas foi o que mais tinha os embates com Jesus. E aí tem um famoso ali discurso de Jesus que ele fala de vocês fariseus que faz proselitismo para salvar alguém, mas depois abandona essa pessoa. De vocês fariseus que dão o dízimo do cominho e do entro, mas não cuida dos pobres, né? Tem um sermão que é baseado ali no final do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte vai até, se não me engano, até o capítulo 7. Em Mateus, né, ele vai trabalhando todo o Sermão do Monte, e no final, olha o apelo que Jesus faz no final do Sermão do Monte. Ele vai colocando, né, tem 2 caminhos, tem 2 árvores, aí ele fala: olha, chegará um tempo, quando o reino vier, aí vocês vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres. Aí o que é que Jesus vai falar? Afasta-se de mim, porque eu não conheço vocês. E aí, em contrapartida, lá em Lucas, Deus vai dizer que o reino dos céus é daquele que deu roupa ao que estava sem roupa, que o reino dos céus é daquele que visitou o preso, que o reino dos céus é aquele que deu um copo de água fria para quem estava com sede. Então, olha só que interessante essa questão. Os caras aqui estão fazendo milagres, né? Expulsando demônios, fazendo coisas grandiosas, apoteóticas, e Jesus vai olhar para essa galera e dizer assim: olha, não sei quem é vocês não, viu? Esse evangelho de vocês aí que vocês pregaram, aqui não consta no nome de vocês não sei nem quem é vocês. E aí, enquanto os caras que tá fazendo o trabalho nos bastidores, né? Talvez, aqui eu tô dando o nome dos bastidores, tá visitando alguém, tá cuidando de alguém, que tá apoiando alguém, esses herdarão o reino do céu. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão que a AMB trabalha. Eu não sei, que eu tô conjecturando, não sei se ela pensou nisso mesmo, mas quando a gente pega a questão do evangelho de fariseus, os caras se exibiam demais. A roupa dos caras já era um espetáculo. Os caras paravam na praça pública pra fazer oração, e pra galera ali, eita, os caras estão fazendo oração, pegavam os filactérios ali, era mais comprida, as roupas dos caras eram mais compridas, então pra olharem pra eles, e eles serem ali o espetáculo total. Então muitas vezes nós encontramos esse evangelho de fariseus dentro das nossas comunidades cristãs. São grandes eventos pra dar nome pro cara que fez aquele evento. Teve tal evento, cara, que foi fulano de tal que organizou. Teve o Descende, lotou de gente. Foi tal pessoa que fez o Descende, tal pregador que esteve lá naquele palco. Sendo que isso talvez não vá causar o impacto que realmente deveria causar. Tá tendo uma polêmica aí, eu não me aprofundei muito nela, mas não sei se são 5 cantoras evangélicas, que elas estão fazendo uma espécie de turnê, estão arrecadando muito dinheiro mesmo, assim, milhões. E aí os caras estavam questionando, por que não reinveste esse dinheiro para ajudar quem precisa ser ajudado? Por que não apoia causas missionárias que estão em outros campos, aí em outros países? E aí, nessas polêmicas ainda fala em relação aos voluntários que estão trabalhando de graça para elas, nessas turnês delas aí. E aí entra naquilo que a gente começou na sua conversa, os desigrejados. Isso é abuso religioso, né? Muitos caras estão servindo ali porque tá na cabeça dele: não, tô aqui para servir o reino dos céus. Só que em contrapartida, o cara tá enchendo o bolso de dinheiro. O cara tá enchendo o bolso de grana, e o cara trabalhando de graça, se esbagaçando, e o cara que tá fazendo aquele evento ganhando rios de dinheiro. Eu não sei se vocês assistiram um documentário sobre a Hillsong. Não sei se tinha no Prime Video. Eu recomendo que vocês assistam, é muito bom. É a Hillsong, a queda da mega igreja. Trabalha muito isso, porque a Hillsong ganhando rios de dinheiro e os voluntários
voluntários, tudo ali, tendo burnout, tendo crise de ansiedade, e os caras tudo enchendo o bolso de grana. É que nem aquele dançando para o diabo, dançando para o inimigo. Tem um assim muito bom. Então, assim, eu acho que quando a e-mail fala sobre isso, e aí tem muito a ver com o que o Samuel também falou, enquanto vocês aí estão enchendo o bolso de vocês de dinheiro, tem uma galera que tá sofrendo, precisa ser cuidada, precisa ser amparada. Que evangelho é esse? É o evangelho de fariseus, que vocês estão fazendo um espetáculo para vocês, para ganhar renome, enquanto o que realmente poderia ser importante não está sendo feito nas causas que são importantes. Aí, volta aqui aquilo que o Samuel falou, né? A gente tem que tomar um lado, aí a gente tem que ter um cuidado, a Samuel e Léo, para também, às vezes, que esse é um grande perigo também, às vezes a igreja não se tornar uma ONG. E aí vem aquela questão do equilíbrio. Porque alguns acham que a igreja tem que ser uma ONG. Não fala sobre pecado, não fala sobre arrependimento, não fala sobre cruz, só fala sobre amor ao próximo, sobre aceitar todo mundo, e isso é legal, E quando a partir do outro lado fala roupa, cabelo. Só pra você ter uma ideia, Léo, vez ou outra eu raspo a cabeça. Aí tinha uma irmãzinha que veio falar comigo, e pode o pastor raspar a cabeça? Aí eu falei, e pode a irmã ter a língua grande? Às vezes os dois extremos são loucuras, cara. Pra gente ter esse cuidado também de não achar que a igreja é uma ONG. A igreja tem que cuidar do faminto, do viúvo, do órfão, mas tem que lembrar que todos nós somos pecadores e que o evangelho é o quê? É remissão do pecado. Indo pra, eu acho que o cerne de tudo, quando explodiu essa música, interessante que, é porque na época eu vi, eu não lembro mais tanto, deveria ter feito o dever de casa de ver novamente as notícias, né, Samuel? Mas tudo bem. Tinham essa questão desse tráfico de crianças, sim, e essa parada com menores e tal, na ilha de Marajó. Quando teve o boom dessa música, meio que a direita brasileira abraçou um pouco disso. Você pode perguntar pra qualquer pessoa, da direita ou da esquerda, você vai falar assim, você é a favor da pedofilia? Nenhum dos dois vai dizer. Quem é doido de dizer que Quem é doido de dizer? E aí, só que a esquerda abraçou a pauta pra defender as crianças e a esquerda criticou. Pra datar o programa, né, nós tivemos há um mês, acho que um mês e pouquinho, a explosão que foi o vídeo do Felca, que chegou na minha mãe, eu achei, furou a bolha muito, assim. Dona Socorro me perguntando quem é Felca. Quando ele fez uma crítica, a esquerda abraçou a pauta e a direita criticou. Os dois estão defendendo a mesma coisa e parece que a gente está em um momento político, e aí quando eu falo esse momento político, eu posso até falar ele dentro da nossa bolha cristã, porque às vezes o irmãozinho está ali brigando com o outro e os dois estão defendendo a mesma coisa, mas parece que se ele não levantou aquela pauta, ela não é relevante, e ela não só não é relevante, ela ainda é criticada pelo outro lado. Então parece que hoje nós estamos em um momento político, e aí como você falou lá no começo, não, isso é um reflexo de como é a população. Eu tenho certeza, se hoje a esquerda fizer uma campanha combatendo o mosquito da dengue, a direita diz que o mosquito da dengue pode salvar um outro... Natureza, tem que preservar a natureza. Vamos só dizer que a dengue é ruim, todo mundo dá a mão aqui. Então assim, os dois lados parece que eles estão tão de um jeito que eles não conseguem mais conversar. Eu sei que a gente fala muito que é muito difícil a gente debater sobre as nossas ideologias, mas cara, e a ideologia de escutar o outro? Exato. E a ideologia de quando a pessoa está falando com você já ficar pensando na resposta, ouve aquela pessoa, provavelmente vocês estão querendo defender a mesma coisa. Por que eu vou estar criticando o outro lado simplesmente porque não foi eu que levantei aquela bandeira, então a pauta é ruim? Eu acho que nós precisamos nesse momento, é justamente essa questão de entender, nós precisamos pensar no bem coletivo. Nós precisamos pensar no bem coletivo. A pauta que a IME levantou, ela é interessante, ela deve ser discutida. A pauta que o Felca levantou, ela é interessante, deve ser discutida. Nós estamos querendo a mesma coisa, nós temos que parar de achar que tudo que vem do outro lado é ruim. Eu juro que eu vi uma pessoa muito de extrema direita aqui no meu Instagram, dizendo assim, Felca, você quase me enganou. Sabe? Tipo assim, a mim você não engana. Aí começam as teorias da conspiração, que acham que o Felca foi comprado pela esquerda para bloquear as redes sociais. Filho do Soros. Pois é. Eu acho que a gente não queira simplesmente estar unidos quando for alguma coisa que vá favorecer financeiramente, né? Como por muitas vezes a direita e a esquerda se juntam para aumento de deputados, aumento de salários, que a gente possa tentar entender que a gente dá para se juntar e pensar em coisas boas. E provavelmente nós estamos querendo defender a mesma coisa. Se não fui eu que levantei essa bandeira, ela não é relevante. Isso também é muito fruto das redes sociais, né? Por conta que a gente vive dentro de uma bolha das redes sociais. Eu busco não seguir só a galera que pensa igual a mim, não. Então, busco seguir a galera que eu tenho uma aversão pra ver o que ele tá falando, até pra conhecer também, pra ter argumento pra refutá-lo. Na maioria das vezes eu sou contra o que a rádio CBN fala, né? Mas sempre é a rádio que tá ligada no meu carro. Quando eu vou pra alguma atividade de carro, eu vou na rádio CBN e aí eu vou escutando e vou... Cara, eu não penso dessa forma, mas eu escuto os caras mesmo discordando dos caras. Eu não quero o fim dos caras, né? É até interessante isso aí,
Samuel, que você trouxe, que foi também a questão que o cara lá, o Kirk, né? Agora eu esqueci o nome dele, que foi assassinado ontem. Vamos datar muito o programa, né? Nós estamos a um dia da morte de um cara de direita dos Estados Unidos. Ele estava discursando e ele foi alvejado. E uma das coisas que ele defendia era isso. E uma das coisas que ele defendia era isso, da questão do diálogo. Ele fala que se você não conseguir dialogar com alguém que pensa diferente de você, você vai só dar espaço pra violência. A gente não é obrigado a concordar com todo mundo, não. Todo mundo tem seu direito, tem seu pensamento. E assim, eu tenho que respeitar a opinião do cara, eu posso não aceitar. Só que o que é que tá acontecendo hoje em dia? Se eu e o Samuel discorda, eu quero destruir o Samuel. Quero calar. Ele tem que calar, porque o que ele fala não deve ser seguido. Obviamente, tem discursos extremistas, como... Se bem que o contexto dele que ele falou naquela época, ele tava fora de si, né? Que é do monarca, quando ele fala daquela questão do partido nazista no Brasil. Mas o monarca é o monarca, né? A gente sabe que ele só tem 2 neurônios. Mas existem alguns tipos de discursos que realmente não devem ser propagados. Mas eu concordo quando ele fala assim, eu preciso saber o que é que esse cara pensa pra mim poder não concordar com ele. Então se eu sei que esse cara tem um pensamento extremamente extremista, eu não vou concordar com ele, eu não vou votar nele, eu não vou apoiar as causas que ele está levantando. Então assim, eu tenho que deixar o cara falar, permitir que ele tenha a opinião dele, mas pra eu poder conhecer a opinião dele e refutá-lo. E aí nessa questão que a Aimee traz, né, dessa questão da ilha de Marajó, que realmente existe muito políticos envolvidos. Aí a série que eu assisti, que eu até comentei com o Samuel, né, que é a série Psica, não sei se o Léo assistiu essa série. Não. Ela foi lançada recentemente na Netflix, é uma série interessante, que ela aborda essa questão da exploração sexual na ilha do Marajó. E realmente existe, cara, isso realmente existe, infelizmente. E o que o Felca trouxe da adultização não é de agora. Eu sou da década de 80, né, eu nasci em 85. Eu cresci vendo a Xuxa na televisão aberta com um shortinho beijando boca de criança. Então isso também é adultização. Eu me lembro que tinha o El Chan Mirim, lembra? Tinha deletado isso da minha cabeça, fiquei muito então, me vê a música na cabeça. Não é algo de agora, não é algo novo, é algo que sempre existiu, infelizmente sempre existiu na sociedade. O Felca, ele foi muito relevante, como eu falei, né, começando aqui, eu acho que a Aimee foi profeta nessa música, e eu acho também que o Felca também foi um profeta. Deus levantou ele ali... Até as pedras exclamaram. Até as pedras exclamaram, né? Mesmo ele não sendo de um viés evangélico, mas ele é cristão, eu creio que Deus usou a relevância dele, o tamanho dele, para causar esse furdunço todo que ele causou. Então, já que a igreja não estava falando, que deveria ser nós cristãos que deveríamos estar falando sobre isso, já que vocês não estão falando, estão calados, estão tampando os olhos aí, eu vou levantar um cara aqui que vai falar e vai trazer à tona isso aí. Só que infelizmente tudo se politiza, né? Então tentaram politizar o cara, foram logo ver quem ele votou, começaram a trazer vídeos do cara antigamente, ele sendo babaca com uma ex-namorada dele, como se o cara não errasse, como se o cara não tivesse o passado foi errado, ele possa ter esteja tentando se redimir. Porque infelizmente é assim, se o Léo falar alguma coisa e eu discordar, eu tenho que ver. Você votou em quem, Léo? Pra me ver se eu apoio ou não apoio você. Tiririca. Logo se vê. Não falha uma. Então, se resumiu a isso. A minha história se baseia agora em quem eu votei. E aí, tentando trazer a individualização do pensamento, né, e usando o exemplo do que o Samuel trouxe, eu fiquei refletindo aqui, né. A depender do ponto de vista daquela senhora que questionou as cestas básicas que o Samuel contou ali no início do podcast, a depender, ela tinha um ponto de vista saudável. Vamos dizer que a minha intenção, em vez de 10, era fazer 15, porque tem 15 famílias que estão passando fome. Mas a ideia do Samuel também era uma boa ideia, porque se a gente conseguir 10, a gente vai servir bem 10 pessoas. Talvez ali, naquele momento, ela estava pensando em outra parada. Então, a motivação dela foi ruim, porque a motivação dela era, como diz a música, aumentar, inflar o reino dela, né? Onde que ela estava, o negócio dela, né? Eu acho que é muito importante, até para essa questão de bússola moral, nesse tipo de caso, nesse tipo de julgamento, né, que a gente acaba fazendo, que foi colocado aqui, Felca e etc., a gente pensar na intenção da boa nova, sacou? A intenção do que o cara tá defendendo, sabe? E a gente pensar também nisso, fazer essa reflexão de que, tipo, poxa, eu tô defendendo que mais famílias sejam alimentadas, ou eu estou defendendo 15 cestas básicas porque eu estou pensando que mais pessoas vão saber da minha igreja. 15 famílias têm chance de ir na minha igreja. E aí eu poder relatar e falar, olha, trouxe 15 visitas. Então, qual é a minha intenção? Eu acho que a gente deve fazer esse exercício, né, Ismael, de, tipo, sondar a nossa intenção, fazer essa análise crítica pessoal, de sondar o porquê eu estou tomando essa decisão, o que eu quero com isso, sabe? A ideia é servir mais pessoas? A ideia é batalhar por isso daqui ou só provar meu ponto de vista? Ou só mostrar que eu tô certo, né? É o lance de boas intenções, o inferno tá cheio, né? De que às vezes o cara
cara, ele tá defendendo um ponto de vista interessante, mas a motivação tá zoada, né? E aí eu acho que isso a gente faz também, né? Tentando trazer pra individualização do ser. Isso a gente faz. O Léo vai defender coisas que são positivas, mas que tem motivações erradas. E aí, voltando novamente pra música, pra mim vai endecer dentro da minha própria bolha, da bolha do sistema, né? De tipo, eu tô querendo ajudar pra mostrar que o Léo é o cara. E não, e é mais tipo, eu tô querendo ajudar por isso ou realmente eu quero ajudar as pessoas, eu quero tirar elas da fome, eu quero tirar elas da miséria, coisa do tipo, né? É isso mesmo, eu concordo plenamente com você. Como a música é Evangelho de Fariseu, eu acho que a gente tem que trazer o Evangelho de Cristo Jesus pra finalizar essa conversa, então. Tô fazendo um estudo na carta de Paulo aos Gálatas, né? E é interessante que essa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo tá bem brabo com os caras, né? Que os caras entenderam tudo errado. E aí ele fala, né? Mesmo que venha um anjo com um evangelho diferente do que eu apresentei pra vocês, que vocês amaldiçoem esse evangelho. E aí quem é o evangelho? Cristo. Então Cristo, ele veio para nos redimir nossos pecados, né? Ele veio para transformar a nossa cultura. A gente tem aqui, Léo e Samuel, no distrito a gente tem uma escola de missões. E uma coisa que eu tenho colocado na cabeça da galera que participa da escola de missões é que missionário não pode ter preconceito. Porque o cara vai para uma cultura totalmente diferente da dele. Ele não vai para a cultura cearense, cultura brasileira, né? Ele vai para uma cultura totalmente diferente. O missionário, ele não pode ter preconceito em relação a nada. Em uma dessas aulas, uma pessoa trouxe a questão dos indígenas, né? Mas aí os índios, eles adoram outras coisas. Aí eu falei, mas existe uma diferença entre colonização e evangelização. A colonização, a gente quer destruir a cultura do cara. O evangelho é que a gente quer mostrar que a cultura precisa ser redimida. E não é só a cultura do cara, a minha cultura também precisa ser redimida. Então a colonização, a cultura do cara é ruim e a minha é boa. O evangelho não. O evangelho, a evangelização é a sua cultura é caída, a minha cultura é caída, e eu tô te apresentando quem vai redimir a mim e a sua cultura, que é Cristo Jesus. Então o evangelho de Cristo é isso, cara. É entender que quem vai estender a mão carece de Cristo, quem vai receber a mão estendida carece de Cristo, e que não é nada que a gente faz, não é dar mais cesta básica, né, que foi um assunto abordado, não é dar mais oferta, não é fazer mais show, não é fazer mais aquilo, é entender que nada é de nós, nada, tudo é de Cristo. Cara, Cristo é suficiente. Se a gente entender isso, que Cristo é suficiente, a nossa vida vai mudar por completo. Então a nossa forma de evangelizar vai ser diferente, a nossa forma de pregar vai ser diferente, a nossa forma de ajudar quem precisa ser ajudado vai ser diferente. E aí ele vai redimir a cultura, ele vai mostrar que o verdadeiro espetáculo, né, é o espetáculo da cruz. Isso é um espetáculo que nos redime, que o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com performance, tem nada a ver com seguidores, tem a ver com renúncia, tem a ver com se fazer de servo, né, para ajudar aquelas pessoas. Então acho que a Aimee ela trouxe essa lembrança pra gente. Não é o evangelho de fariseus que salva, é o evangelho de Cristo Jesus. Entenderam alguma coisa?